encontrado com aspecto ou na natureza humana, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. O hino da carta aos Filipenses, cantado também na aclamação ao Evangelho, será retomado durante esta semana nas nossas meditações. A morte do Senhor não foi um acaso, não foi imprudência, foi obediência. Obediência confiante. Obediência confiante de que Deus o livraria do pior tormento, do maior medo da humanidade, a morte. Caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa espiritualidade favoreça hoje reafirmar com voz forte: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana. Pois hoje estamos acompanhando a decisão profunda de um homem que simplesmente decidiu permanecer no caminho do amor. Parece uma cena contraditória. Não havia carruagens, nem séquito de realeza, tampouco cavalos poderosos, ou rei coroado com vestes esplendorosas. Ao invés, temos diante de nós uma espécie de rei mendigo. Sua fama já era conhecida como o defensor dos pobres, dos aprisionados. Ele devolveu vista aos cegos, saúde aos doentes. Foi reconhecido como o esperado, o desejado, o festejado com ramos de oliveira. Justo. Todo o reconhecimento a Jesus é justo. Tanto que ele não mandou que parassem de fazer aquilo, não ordenou que calassem. Não fugiu como alguém que estivesse com falsa modéstia. Ele também não escapou como das outras vezes que ouvimos na liturgia nos últimos dias, porque queriam aclamá-lo rei. Chegou a hora, sim, ele é rei, ele vai ser aclamado, ele é aclamado, ele decidiu permanecer. Jesus ficou rei porque decidiu permanecer. Cada um de nós carrega dentro de si uma Jerusalém que deseja receber o Salvador. E tal como o Salmo 24, entoado durante a procissão, por inspiração divina, também ouvimos: portões antigos se escancarem, vai chegar o Rei da Glória. Para Deus entrar, é preciso não só abrir os portões, mas derrubar as muralhas das divisões estabelecidas pelos nossos parâmetros, que são medíocres. Deixemos de lado a suntuosidade, que muitas vezes serve de desculpa para não acolher a Deus. Às vezes pensamos: preciso me preparar melhor para receber Jesus. Ou acho que ainda não estou pronto para tamanha responsabilidade na igreja. E por aí vai. Tudo isso são sinais de que não escancaramos os portões da nossa interioridade. Ainda não derrubamos o muro do comodismo, da falsa modéstia e do egoísmo. Jesus não mandou recado prévio para entrar em Jerusalém, a cidade santa. Por que mandaria recado quando deseja entrar em nossa vida? A nós, batizados, já temos o pressuposto de que o coração deveria estar aberto. Por que Jesus teria que ficar insistindo, como que com criança manhosa? Me aceita, me aceita. Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus quer entrar. Jesus quer reinar na nossa vida. A outra parte é conosco. Jesus não tem que implorar nada para nós.
Diante das manifestações, ao entrar em Jerusalém, contemplemos a realidade, mas não esqueçamos que este Jesus sabe muito bem que o seu reino não é deste mundo. Todo aquele aparato que se formou rapidamente, logo se virou contra ele. O mesmo povo que aclama é o mesmo povo que condena. Embora só depois ele vá afirmar esta verdade, não sejamos iludidos com a alegria do mundo. Nós muitas vezes somos muito ingênuos. Tudo passageiro, honraria do mundo, tudo passageiro. Percebemos em Jesus montado no jumento a proximidade da libertação e da salvação que nos chega discretamente. Ou seja, o menino que nasceu sem moradia, na periferia de Belém, chega para assumir a sua cidade. Aquele que nasceu e viveu lá, nos recônditos, nos lugares vulneráveis, vem em direção ao centro do poder religioso e político, como a esperança de muitos. Ao ouvir hoje a segunda leitura da carta aos Filipenses, tenhamos certeza de que Paulo escreve estas linhas desejando que a comunidade assuma os mesmos sentimentos de Jesus, fazendo-se como o Senhor, não apegado ao privilégio divino, mas imerso em humanidade. Por isso, insistia no início desta homilia: encontrado em natureza humana, humilhou-se a si mesmo. Às vezes carregamos um vazio muito grande, porque ele não foi preenchido por Jesus. Ele traz sentido amplo à nossa vida. Como o termo usado na primeira leitura, servo. Segundo a Sagrada Escritura, servo pode significar desde o escravo, como ele se apresentará no lava-pés, até mesmo como alguém de alta confiança da autoridade, um primeiro-ministro. Dizendo de um modo muito simples, é preciso para a humanidade que Jesus se faça escravo, mas para Deus ele é o primeiro-ministro, servidor encarregado do bem-estar dos que lhe foram confiados, a quem o patrão encarregará o cuidado dos seus. É preciso nos familiarizarmos mais com Jesus. Muitas vezes Jesus não é familiar a nós. Nós estranhamos Jesus. Nós estranhamos Jesus quando a verdade forte do Evangelho nos interpela. Quando a verdade forte do Evangelho golpeia o meu gosto, a minha opinião, a minha vontade. Já perceberam como em alguns momentos pode ter alguém que tenta viver o Evangelho e o outro olha, você é muito beato, você é muito carola, você é muito careta, você é muito quadrado. Ou então alguém que tenta viver o Evangelho com firmeza e está do lado de um insensível e às vezes tem até medo de dizer: irmão, não diga isso, não fala dessa maneira, não se comporta desse jeito. Percebe como Jesus não está familiar em muitas instâncias, em muitas dimensões da sociedade? Familiarizar-se com Jesus. Hoje é Jesus quem quer habitar a nossa morada.
ele chega devagar. É a nossa vez de reassumirmos a nossa vida e abrirmos as portas para que entremos com ele ao mais profundo do nosso ser e da nossa existência. Isso não nos libera do compromisso em assumir posições para ajudar situações e pessoas que podem ser transformadas. Mediante o tema da campanha da fraternidade deste ano, pode ser que eu não consiga dar uma casa própria a alguém, mas eu posso ser pessoa consciente que incentiva as iniciativas e políticas públicas de moradia. E não fico só criticando. Eu posso apontar as contradições no modelo da exploração econômica que trata a moradia simplesmente como um produto. Eu posso superar a mentalidade de que a moradia digna é questão de meritocracia. Ah lá, esse trabalhou, esse tem direito. Mas e aquele e aquela que trabalha, mas para poder dar comida para os filhos, não consegue pagar uma prestação de uma casa? Fica amarrado com o aluguel, fica amarrado com a educação das crianças. Será que ele é vagabundo? Ele não é merecedor? É preciso pensar. Às vezes a gente emite opinião, emite juízo sobre essas situações de um modo cruel, insensível. Maldito. Por que maldito? Porque não é bem-aventurado esse modo de pensar. Nós podemos acreditar que o tema da moradia é questão de dignidade integral da pessoa humana. Nós podemos cobrar as instâncias de justiça um olhar humano para os desabrigados, para os despejados. Nós podemos incentivar as muitas práticas em vista da construção e melhoria de moradias populares. Os planos diretores dos nossos municípios, evitando que as pessoas construam em área de risco também. Quantos exemplos poderíamos recordar? A nós, cristãos católicos, é exigida a postura firme, o discernimento para identificar os males e as maldades. Por que as redes sociais estão inchadas de influencers e buzinadores de opiniões religiosas, mas as pastorais das comunidades capengando, carecendo de membros e agentes comprometidos? Se Jesus foi vítima de um cancelamento socio-religioso, por que nós aplaudimos os cancelamentos digitais? Essas atitudes podem não ficar restritas apenas aos ambientes da internet, mas podem incitar linchamentos de pessoas inocentes. Já parou para pensar que Jesus foi vítima de um linchamento? Alguém gritou lá no meio, uma turminha, seja crucificado, e imediatamente a massa, sem sentimento, vai atrás. Crucifica, isso mesmo, crucifica. Solta o bandido. Se Jesus não amaldiçoou nem mesmo os imperadores romanos, por que nós vociferamos tanto sem apresentar sugestões viáveis mediante outras situações que poderiam ser transformadas? Porque, ao invés de xingar, não utilizamos a inteligência da investigação, a esperteza do questionamento crítico, o engajamento para expressar o desejo de uma sociedade melhor? Que esta Eucaristia, meus irmãos e irmãs, nos sirva para reconhecer a largueza da graça de Deus, a fartura que não pode ser negada aos mais pobres. Do contrário, até mesmo o nosso gesto litúrgico, embora legítimo, será contraditório, pois não nos terá favorecido a conversão. Ainda é Quaresma. Podemos dar passos, podemos ainda meditar, podemos ainda dedicar
o jejum, a esmola e a caridade. Não deixemos passar em vão o tempo da graça. Amém.